Muito bem. Nesta semana aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O proponente dessa audiência pública é o deputado estadual Matheus Cadurim. Algumas autoridades, prefeitos, autoridades do Judiciário também estiveram nessa audiência pública para tratar de um assunto que é os moradores em situação de rua no estado de Santa Catarina. Aqui na tela da TVC está ele, o proponente dessa audiência, deputado Matheus Cadurim. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Prazer estar aqui falando de um tema tão importante e que teve aí uma adesão gigantesca, mostrando realmente a emergência e a urgência desse assunto no nosso estado. Certo, deputado. O que ficou definido nessa audiência pública? O que vai ser feito? Uma verdade é que praticamente todos os municípios do estado hoje têm uma população, tem um número grande de pessoas em situação de rua. Sim, e especialmente 13 municípios que contemplam mais de 70% dessa população registrada no estado. Desde 2017 até o ano passado, o crescimento foi de aproximadamente 1.700 para 11 mil moradores de rua registrados no CAD único. E a gente acredita que esses números sejam subnotificados, porque aparentemente tem muito mais, né? Uma população que tem a característica nômade, então até é difícil de você fazer esse registro. E qual foi a nossa intenção com a audiência pública? Porque a gente percebe que o governo faz a parte dele com a polícia, as prefeituras com as secretarias de assistência social e saúde também fazem a parte delas, mas a gente esbarra em problemas legislativos. A polícia, por exemplo, não pode fazer prisão preventiva para quem comete furtos repetidamente, porque a punição desse crime é menor do que 4 anos. E na questão das secretarias de assistência social e saúde, há a impossibilidade hoje de fazer a internação involuntária de uma forma mais célere, né? Menos burocrática. Então, a gente percebe que o próprio Ministério Público está de mãos atadas, porque ele acaba seguindo a lei. Então, se o problema é a lei, a intenção foi que a gente pudesse fazer essas modificações, sugestões tanto para o âmbito estadual, que vão ser aplicadas diretamente pela Assembleia Legislativa, quanto pelas leis federais que serão aí entregues, será entregue um documento para a nossa bancada federal catarinense lá em Brasília. Certo. Qual o conteúdo desse documento? Agora fiquei curioso. Muito bem. A intenção, né, o mote da audiência é oportunidade para quem quer, tratamento para quem precisa e cadeia para quem merece. Então, nós temos várias sugestões dentro desse escopo, né? Estadualmente aqui a gente já está redigindo, já está praticamente pronto um documento que vai criminalizar o transporte ilegal de pessoas em situação de rua, né, para simplesmente despejá-los em outras cidades. A gente também tem questões que vão ser indicadas que não necessariamente são projetos de lei, mas de reinvestimento ou investimento mais eficiente nas comunidades terapêuticas. E em nível federal, a gente vai tratar dessa questão da prisão preventiva, para que a gente possa possibilitar isso em casos de reincidência e presos em flagrante. E também outra questão importante, a condicionalidade do uso do Bolsa Família, que hoje a gente sabe aí, estatisticamente e por fala dos próprios moradores de rua, eles usam para comprar droga, né? E hoje o Bolsa Família, para a família, ele tem uma série de regramentos, você tem que comprovar uma série de fatores, e para quem se coloca em situação de rua, não precisa comprovar nada, e aí fica alimentando o seu vício ali na rua, né? Então tem vários pontos que foram levantados, que estão sendo compilados. Foi uma reunião de quase 3 horas, né? Praticamente 3 horas. Falaram lá Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Governo de Estado, prefeituras, vereadores, representantes das comunidades terapêuticas e dos moradores de rua. Então foi um evento muito rico em informações e que a gente com certeza agora vai ter esse documento para poder começar a resolver esse problema de uma vez por todas, né, de forma verticalizada. Porque do jeito que está sendo feito hoje, é só enxugar gelo. Certo. O senhor falou aí da presença dos representantes justamente dos moradores em situação de rua. O que diz os representantes que falam em nome de todos? Os moradores de rua, ao menos os representantes que estavam lá, eles se sentiram criminalizados pelas falas. Mas uma verdade tem que ser dita, que a maioria que está lá, ela tem uma dependência química ou um problema psiquiátrico e ela precisa de uma intervenção porque ela não está na sua faculdade mental total, né? Ela precisa desse apoio do governo, dessa ajuda. A gente entende que tudo isso precisa ser feito sim de forma digna, a gente precisa respeitar
a humanidade da pessoa, mas principalmente ajudar aqueles que precisam e aqueles que não têm condições de decidir por si só, eles precisam de tratamento. Então, não podemos... esses são os fatos, essas são a verdade. A gente precisa ter um pulso mais firme sobre o que está sendo feito com relação aos moradores de rua no Estado, porque senão logo a gente também vai ter Cracolândia aqui e a gente não vai deixar isso acontecer. Certo. Deputado Matheus Caldurim, esse envolvimento da bancada federal deve acontecer a partir de que estágio? Agora, com a finalização da compilação dessas sugestões em nível federal, nós vamos entrar em contato com a liderança da bancada catarinense em Brasília para, já na próxima reunião que eles fizerem, nós podermos lá e entregar esse documento, explicar o que foi feito tudo e como é que a gente vai poder ajudá-los nesse andamento, né, nesse trâmite dos processos. Inclusive, há um grupo de prefeitos dessas 13 cidades, né, das principais mais afetadas, que também está se reunindo com o governador, já iniciaram um processo de cadastramento único, né, que vai compartilhar dados entre os municípios desses moradores de rua, e eles também, com certeza, vão nos ajudar a não só pressionar, mas também auxiliar os nossos representantes do Senado e da Câmara para que esses processos sejam o mais rápidos, mais céleres possíveis. Tá certo. Deputado Matheus Caldurim, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Nós vamos seguir e queremos acompanhar quando acontecer a próxima fase, onde vocês vão entregar esses documentos a nível federal. A gente quer acompanhar. Muito obrigado. Ótimo. Um ótimo final de semana ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Muito bem. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre a assinatura para a obra do telhado do SEM do Nova Esperança. A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, assinou na noite desta quinta-feira a ordem de serviço no valor de R$500 mil para a execução da reforma geral do telhado do Centro Educacional Municipal Nova Esperança. Hoje a assinatura dessa ordem de serviço me emocionou porque é a primeira de muitas. Nós estamos aí empenhados, focados em realizar, em fazer um trabalho de excelência a cada dia que passa. E com pouco mais de 70 dias de governo, essa ordem de serviço, com a obra desse telhado, tem um significado muito grande para essa comunidade. Vocês acompanharam aqui, enfim, algumas pessoas que pediam há muito tempo a comunidade escolar por uma reforma no telhado. E que hoje nós estamos trazendo isso, oficializando, dentre tantas outras ações, inclusive, como eu próprio mencionei aqui, onde determinei a nossa equipe para que contrate ainda esse ano a obra de ampliação aqui para o terreno ao lado do SEM Nova Esperança. A cerimônia que aconteceu no hall de entrada da unidade de ensino contou com a presença de secretários, vereadores e também de toda a comunidade. O telhado dessa unidade, ele apresenta uma série de problemas há muito tempo e isso prejudica toda a infraestrutura e também o funcionamento das nossas atividades de sala de aula, de atendimento, de prestação de serviço na área da educação. É um momento importante porque ele também representa a união da comunidade, a união de todos para resolver um problema que é crônico e que já vem há muito tempo necessitando de intervenção. A execução completa do serviço deve ser realizada no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço. O Joel Rosa não está no estúdio, mas ele está aqui na tela da TVC para fazer o seu comentário dessa sexta-feira. Joel, o pessoal do Nova Esperança está feliz, hein? Com a assinatura dessa ordem de serviço para o telhado aí do SEM. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos de casa. Isso, a população de Nova Esperança ontem recebeu a prefeita, muita alegria, né? Que era uma obra já de necessidade, de extrema urgência e necessidade, que era a questão do colégio do SEM Nova Esperança, do SEM Nova Esperança, que por muitos anos vem passando com esse problema das chuvas, da umidade, das goteiras, e não dando qualidade, até sendo um lugar insalubre para alunos e funcionários. Uhum. Agora vamos lá, vamos falar sobre o quê? Tem muitas coisas ocorrendo no cenário político. Vamos lá, Saúl, vamos aproveitar o gancho aí que o deputado esteve, a questão dessa audiência pública, né, da última quarta-feira, foi feita na LESC aí,
Então, hoje nós vimos que o problema dos moradores de rua se tornou algo muito, muito grande e é um problema político, porque precisamos de força política agora, e não só de força, mas de uma união política entre os municípios e o Estado e até a Federação para contornarmos essa situação. Temos que entender que nós temos um problema de saúde, um problema de segurança pública, e ele deve ser resolvido. O grande problema agora é a questão desse jogo, né? Essa questão, essa queda de braço, né? Até onde o município vai, até onde o Estado vai, até onde o governo federal vai. Então, da mesma forma que aquela carta foi enviada para os deputados federais lá representarem elas, né? Mas já temos outros deputados que não concordaram com as falas, então começa agora uma discussão gigante, agora quem está certo, quem está errado. O que nós entendemos e o que nós precisamos? De uma união urgente de todos os prefeitos, independente da sigla partidária, para fazer o quê? Para contornarmos essa ideia, essa situação. Nós tivemos um aumento no último ano de 25% da quantidade de moradores de rua. O país está passando por uma situação financeira ruim, não é nos melhores momentos ao qual estamos passando, e precisamos sim, urgentemente, de intervenções municipais, estaduais e federais para contornarmos tal situação. Certo. Para fazer a finalização ainda sobre esse assunto, na verdade não dá para ser só prefeitos, governadores e o governo como um todo, mas tem que estar o STF, tem que estar as instâncias judiciais, porque de fato o que está faltando é uma equalização entre todos esses poderes. Isso mesmo, Saúl. Está faltando agora a questão da conversa. Todo mundo vai ter que sentar na mesma mesa e conversar. Vão ter que fazer ajuste aí na Constituição, vão ter que fazer algumas mudanças de regramento aí do Bolsa Família, a questão do CAD único. Nós temos que fazer urgentemente um censo para saber quantos moradores de rua há, não só em Santa Catarina, mas no Brasil também, porque nós somos impactados com isso. Somente 11 mil estão no CAD único. Então nós temos mais uma quantidade, no mínimo, mais uma quantidade quase o dobro de pessoas que não estão nesse CAD único, né? Então nós temos hoje por volta de 350 mil pessoas em situação de rua no Brasil, isso pelos dados oficiais. Então nós podemos quase dobrar isso para fazer. Então, é necessário a união de todos os poderes nesse momento e também, antes de tudo, fazer um bom censo para saber realmente quais são os problemas e aonde vamos pontuar para consertarmos ou agilizarmos o mais rápido possível por tal situação. Nós estamos falando de pessoas que estão em um momento vulnerável e estão necessitando de uma ajuda. Porque eles têm um problema e aquele problema deve ser resolvido. Tá certo. Joel Rosa, muito obrigado. Segunda-feira você volta ao vivo aqui da nossa bancada para fazer seu comentário. Bom final de semana. Um abraço, um abraço a todos aí. Até segunda-feira. Tá certo, obrigado. Vamos conhecer como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na nossa região. Nesta sexta, o sol predomina ao longo do dia. À noite pode chover no litoral norte. As temperaturas sobem, passando dos 30 graus no oeste, com ventos fracos a moderados de sudoeste a sudeste. No fim de semana, o tempo segue firme, com sol e algumas nuvens. Há chance de chuva isolada à tarde e à noite, principalmente no norte do estado. As temperaturas continuam altas, chegando a 34 graus no oeste. Os ventos mudam de direção, soprando de sul a sudeste e depois para nordeste no domingo. Olha, hoje é dia 14 de março, já falei no início da edição do TVC News, hoje é o dia do vendedor de livros. Felizmente, isso aqui está substituindo os livros, mas nada melhor ainda do que o livro físico. Então, minha admiração a todos esses grandes heróis que de porta em porta batiam, porque essa profissão praticamente acabou desaparecendo, mas eles batiam de porta em porta, oferecendo a literatura, os livros, e muita gente acabou sendo culturalmente enriquecido por leituras de livros que foram oferecidos por esses vendedores. E assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Voltaremos na segunda-feira, a partir do meio-dia, logo depois do Muito Mais com a Fabismânia. A gente encerra com a imagem da praia de Laranjeiras, a praia de Laranjeiras, que é um dos cartões postais. Olha aí quanta gente já na praia, é só o início do final de semana, muita gente na 101, muitas pessoas chegando a Balneário Camboriú, que é, sem dúvida alguma, o melhor roteiro aqui da região do litoral. Vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura. Boa tarde, bom final de semana.